Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Torço para que estejam todas e todos bem. Meu nome é Felipe Xavier, mediador de Geografia do Polo de Magé, e hoje estou de volta para falar sobre um assunto super importante que é hidrografia. Então, simbora! Então, a gente pode basicamente definir hidrografia como o estudo dos recursos hídricos, desde a sua classificação, distribuição, estrutura, enfim. Mas quando você ouve ou lê hidrografia, o que é que você pensa? O que vem na sua mente? Além de água, é claro. Aposto contigo que é bacia hidrográfica, e com toda a razão. Por quê? Porque a bacia hidrográfica ela é fundamental para a gente entender os processos hidrográficos. Mas o que é bacia hidrográfica, Felipe? Bacia hidrográfica a gente pode conceber como um conjunto do rio principal, dos afluentes e divisores de água. Beleza, o que isso significa? Para a gente entender melhor o que é a bacia hidrográfica, nada melhor que um esquema, né? Então, vamos lá. Embora esse esquema seja super simples, pois vale ressaltar que uma bacia hidrográfica ela pode conter outras bacias hidrográficas menores, que nós chamamos de subbacias. Essa imagem é super válida, pois ilustra os principais componentes que constituem uma bacia hidrográfica. Aqui na imagem a gente pode perceber a presença do rio principal, do afluente, dos divisores de água, da nascente e da foz. Beleza, mas o que significa cada um deles? O rio principal a gente pode definir como o corpo d'água mais extenso. O que isso quer dizer? Olha a imagem. Se a gente percebe o rio principal, é justamente esse aqui, ó. É o mais extenso, o mais contínuo. Só vocês olharem desde lá de cima, ok? Beleza. E o afluente? O afluente é justamente o corpo d'água menor que vai abastecer o rio principal. Olhem aqui, esse é um afluente, esse é um afluente. Então, são corpos d'água menores que abastecem o rio principal. E divisores de água? O que quer dizer? Divisores de água são as superfícies, são formas do relevo que fazem justamente, que são responsáveis justamente por dividirem, por apresentar os limites de uma bacia hidrográfica de outra bacia hidrográfica. Além desses elementos, nós podemos perceber aqui na imagem, ó, aqui em cima, a nascente ou cabeceira de um rio, que é nada mais nada menos onde o rio nasce, o local onde o rio nasce. Eu não sei vocês, mas eu tinha uma baita curiosidade para saber como uma nascente se forma. E por isso eu trouxe uma imagem que ilustra super bem, super didática, e ilustra a formação de uma nascente. Como a gente pode perceber na imagem, a gente tem a presença da vegetação, do relevo, de um poço e da precipitação. O que está acontecendo aqui? Está chovendo, está precipitando e essa água ela vai infiltrar, vai infiltrar no solo. Por isso a importância da vegetação. A vegetação faz com que a água da chuva infiltre, formando camadas permeáveis, que nós podemos perceber aqui. A primeira camada permeável, mais orgânica, a segunda, até que formam um lençol de água, ou lençol subterrâneo, ou, de uma forma mais famosa, o lençol freático. É assim que se forma o lençol freático. E a nascente é nada mais do que o afloramento do lençol freático. Vem só. Aqui na imagem a gente pode perceber o lençol freático. E conforme a gente vai chegando mais para a direita, a gente vê uma falha aqui, que a gente pode determinar, a gente determina como um afloramento. Então a gente vê uma concentração de água que forma o lençol freático e tem uma falha, uma fenda, um ponto do relevo que possui menor resistência, produzindo assim o afloramento do lençol freático e, consequentemente, formando a nascente. É até engraçado, cômico, que é um local tão pequeno que quando a gente visualiza a bacia hidrográfica, o Rio Paraíba do Sul e sua bacia hidrográfica, a gente pode perceber nessa imagem, essa imagem representa
o limite da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que a sua nascente está lá na Serra da Bocaina, no interior de São Paulo. Ele nasce lá, percorre isso aqui tudo para desaguar no Oceano Atlântico, lá no norte do Rio de Janeiro, a cidade de São João da Barra, mais especificamente no distrito de Atafona. Mas é muito doido isso, como que a gente percebe um rio com uma bacia hidrográfica tão grande e um rio de extrema importância para o abastecimento do Rio de Janeiro, pelo fato de ser um rio que serve para o abastecimento e geração de energia elétrica para o Rio de Janeiro. Por exemplo, o Rio Guandu, né, o famoso Rio Guandu, é justamente uma transposição do Rio Paraíba do Sul. Então a gente tem a dimensão da importância desse rio e é muito engraçado, muito interessante quando a gente percebe que ele nasce desse ponto aqui, ó, como a gente vê na imagem. Pessoal, podem pasmar, mas o Rio Paraíba do Sul, essa é a nascente dele. Enfim, nós vimos a formação da nascente e agora a gente precisa ver a foz. O que é a foz? A foz é justamente o local onde a água do rio vai desaguar. Porém, essa foz ela pode ser uma foz em estuário e uma foz em delta. O que isso significa? Estuário se refere justamente quando as águas do rio desaguam no mar, no oceano, através de um único canal. Geralmente é constituída por rios de planalto, por conta da sua maior declividade e, consequentemente, maior força, o que permite com que as águas desemboquem através de um único canal, como a gente pode ver nessa outra imagem. Já a foz em delta, ela é constituída justamente por ramificações de canais fluviais e é constituída por rios de planície, por conta da sua menor declividade e menor força. Como a gente pode ver nessa outra imagem, a gente vê as ramificações, né, do que o rio deságua. E, além disso, tem uma característica de trazer sedimentos, de carregar sedimentos, podendo formar até ilhas, como uma ilha lá no Amazonas. Agora, tendo visto esses elementos que compõem a bacia hidrográfica, a gente pode também analisar o rio a partir do seu perfil longitudinal, que consiste, como a gente pode olhar na imagem, justamente numa visualização do rio através de um perfil longitudinal, de um corte longitudinal, transversal, que permite e que revela a gente analisar elementos importantes, como o próprio rio, representado pelo número 1, mas também nós temos aqui o número 2, que se refere justamente à margem, que pode ser formado por solo, ter uma formação rochosa, que é justamente a lateral do rio, e onde também se dá principalmente a ocupação humana. Além disso, nós temos o leito. O leito é justamente o espaço onde o corpo d'água é armazenado, aquela área onde o corpo d'água está armazenada. Nós temos o número 4, a vertente, que é a elevação, a superfície elevada, as formas de relevo, que a gente pode denominar também como encosta, declive. O número 5, nós temos a crista ou interflúvio. Lembra lá no início que a gente falou sobre os divisores de água? Pode também ser interpretado como crista ou interflúvio, que são pontos elevados no relevo que acabam tendo essa finalidade de dividir águas. Por exemplo, vamos pensar, está ocorrendo a precipitação, a chuva aqui, certo? Uma parte da água vai cair para o lado direito, outra parte vai cair para o lado esquerdo. Ou seja, verificando a imagem, olhem lá o cursor do mouse, a gente vê, ó, por exemplo, a chuva está caindo aqui. Uma parte vai cair para esse lado, a outra parte vai cair para esse lado. Ou seja,
além de estar fazendo a divisão das bacias hidrográficas, ele faz essa divisão de águas, entende? Além disso, nós temos representado pelo número 6 o Talveg, que pode ter uma grande importância geopolítica. Mas o que é o Talveg? O Talveg é basicamente o ponto mais profundo, mais fundo de um rio. E na divisão territorial, ele pode ser utilizado como ponto limite para estabelecer o limite de um território com outro, o limite de um estado, limite de uma cidade, enfim. Quando estão formulando a divisão territorial, se utilizam muito das estruturas físico-naturais de uma região e a partir disso o Talveg representa esse ponto limite. Tudo bem, visto o perfil longitudinal do rio, simbora para outros conceitos hidrográficos são extremamente importantes também. Conceitos ou termos como jusante e montante. Mas o que isso significa? Calma, bora para a imagem que a gente vai tirar essa dúvida de vez. A imagem nos mostra de forma muito didática a diferença entre esses dois conceitos. A montante se refere justamente a um ponto que tem como direção de aproximação que está em direção à nascente. Já a jusante, ao contrário, é um ponto que está em direção à foz. E nós já vimos o que é nascente e o que é foz. Show? Então, moleza, beleza. Mas por que vocês precisam saber disso, não é mesmo? Vou mostrar para vocês. Termos como montante e jusante estão sendo muito aplicados, são sempre aplicados em usinas, em barragem, para se referenciar o local da barragem. Nesse caso, eu trouxe imagem da usina do Funil, que é uma usina construída no Rio Paraíba, lá em Resende, próximo a Itatiaia, no sul do estado do Rio de Janeiro. Beleza, quando a gente sabe, a gente precisa, antes de tudo, lembrar que cerca de 63,8% da energia elétrica gerada no Brasil provém de usinas hidrelétricas. Isso segundo a empresa de pesquisa energética vinculada ao governo brasileiro. Beleza? É um número muito expressivo. Então, a partir disso, a gente pode analisar algumas configurações. Quando a gente constrói uma barragem, como essa daqui, a gente causa uma série de impactos, desde impactos sociais e impactos ambientais. Impactos ambientais, a gente se refere justamente ao alagamento, como vocês podem ver. Criaram a barragem, fizeram a barragem. Eu já estive nessa usina do Funil e é uma coisa assim absurda, de grande, enorme, enorme, muito grande. Eles fizeram uma barragem e, consequentemente, houve o alagamento de uma área, como vocês podem ver nessa área aqui em cima. Vem ao alagamento. Com alagamento, há com certeza o impacto da fauna e da flora, ou seja, há um impacto de todo o ecossistema, em todo o ecossistema. Isso é um impacto ambiental. Além do impacto ambiental, nós temos impacto social, porque isso pode impactar a vida de comunidades pesqueiras, comunidades indígenas, de ribeirinhos, quilombolas, ou seja, isso pode prejudicar, impactar de forma extremamente abrupta a vida de populações, de comunidades tradicionais que viviam naquela área. Beleza? Isso nós sabemos. Mas como a gente se utiliza termos como montante e jusante? Quando a gente tem, novamente, quando a gente tem uma barragem dessa, a gente cria um alagamento, que é a questão do lago artificial, há uma formação de um lago artificial. Além disso, nós temos o quê? Nós temos a redução da vazão do rio. Ou seja, o rio ele se torna menor, porque ele tinha um volume. A partir do momento que tem uma intervenção dessas, ele não tem, ele pode ter a redução da sua vazão, do seu volume. Tudo bem? Nesse sentido, vamos entender.
A lagoa artificial formada, ela está a montante ou a jusante da barragem? Ela está a montante. Já aqui o sistema de vazão, que é o Rio Paraíba do Sul, já canalizado, ele está a jusante ou a montante da barragem? Ele está a jusante. Então é nesse sentido, é nesse esquema que a gente se utiliza muitas vezes esses termos. E vocês podem deparar na prova, beleza? Visto isso, a gente vai para um outro assunto, que se refere ao regime fluvial. O que é o regime fluvial? Gente, regime fluvial é basicamente o comportamento, a variação do volume de água do rio. Entende? E o regime fluvial ele pode ser nival, pluvial e misto. Nival é quando o abastecimento do rio se dá através do derretimento do gelo, derretimento da neve. Obviamente, isso só acontece em rios onde há presença de geleiras, de neve, tudo bem? E já o pluvial é quando o abastecimento do rio se dá através das chuvas, né? Tranquilo. E o misto é justamente a associação desses dois regimes, tanto nival quanto pluvial. Um exemplo do misto é justamente o Rio Amazonas. Ué, pera lá, o Rio Amazonas é nival? É nival porque a nascente do Rio Amazonas se dá na Cordilheira dos Andes. Então, lá tem a presença de gelo. E com o derretimento desse gelo, ele também é responsável pelo abastecimento do Rio Amazonas. Tudo bem? E pluvial por conta das chuvas. Então, recapitulando, o regime fluvial se refere à variação do volume do rio em relação ao período de cheia ou de vazante e período de seca ou estiagem. Ou seja, é o comportamento do rio, que pode ser dado por processo nival, pluvial e misto, que é a combinação dos dois, nival e pluvial. Show? Além disso, a gente precisa fazer a diferenciação entre rio perene e rio intermitente. O rio perene, pessoal, ou permanente, é justamente aquele rio que contém água o ano todo. Já o rio intermitente, temporário, é o rio, ao contrário, é o rio que desaparece, que seca em tempos de estiagem, em tempos de seca. Principalmente no sertão brasileiro, onde, por conta do clima semiárido, os rios secam. Então, essa é a diferença. Rio perene contém água o ano todo e o rio intermitente ele desaparece. Visto isso, vamos agora para a drenagem. A drenagem a gente sabe que significa o escoamento de água. Nesse caso, escoamento das águas do rio. Nesse sentido, nós temos tipos de drenagem. Que tipos são esses? Exorreica, endorreica, arreica. Nomes difíceis, mas a definição é moleza. Vamos embora. Exorreica se refere às águas dos rios que desaguam em oceanos e mares abertos. A grande maioria dos rios tem drenagem exorreica. Beleza? Já a endorreica é quando as águas desaguam em mares fechados, na verdade lagoas, como no caso do Mar Morto, que na verdade é uma lagoa salgada, que fica lá na Cisjordânia, a gente pode ver na imagem, vocês podem perceber que é fechado, a gente tem escoamento de rios, de águas para ele. E esse lugarzinho aí deve ser pouco bom estar aí, né? Um dia, quem sabe, galera, um dia. Mas seguimos. E temos a drenagem arreica. O que é drenagem arreica? É quando o rio não deságua. Ué, o que isso quer dizer?
é quando rios se refere a rios intermitentes, aqueles rios temporários que a gente viu, que são rios que desaparecem, rios que secam. Show? Agora nós teremos a relação fundamental entre relevo e hidrografia. Nós tivemos aula de relevo semana passada, então com certeza está super fresco na cabeça de vocês. Mas dessa relação derivam dois tipos de rios, o rio de Planalto e o rio de planície. Primeiro, o rio de Planalto. O rio de Planalto, como o nome sugere, são rios que percorrem os planaltos. Planaltos são forma de relevo, lembrando, planaltos são forma de relevos que têm superfície elevada. E por isso, esses rios de planaltos apresentam grande declividade e, consequentemente, maior velocidade, porque, lembrando, os rios obedecem uma lei, a lei da gravidade. Enquanto maior a declividade, maior, consequentemente, a velocidade por conta da própria gravidade. Consequentemente, eles não têm meandros, por eles serem fortes, por eles terem força, por eles terem velocidade. Então, eles não constituem curvas. Por conseguinte, eles possuem um grande potencial hidrelétrico, justamente pela força e pela velocidade. E geralmente se constituem, esses rios desaguam em foz, em estuário, que a gente viu lá no início. Já os rios de planície são corpos d'água que percorrem as planícies, que são, lembrando novamente, são formas de relevos aplanadas, muito próximas ao nível do mar. Esses rios apresentam pequena declividade por conta justamente da sua área plana e, consequentemente, menor velocidade. E com meandros. Por que meandros, gente? Os meandros, que são as curvas, elas se constituem principalmente por conta da pouca força que um rio possui. Então ele vai buscando áreas, contornando a fim de ganhar energia. Por isso que eles vão surgindo as curvas, os meandros. Além disso, os rios de planície são propícios para a navegação, justamente pela sua condição aplanada. E as águas, né, do rio de planície desaguam em foz, em delta. Beleza? Agora a gente vai traçar um breve perfil da hidrografia brasileira. A hidrografia do Brasil apresenta a predominância de rios perenes, ou seja, rios que contêm água o ano inteiro, e rios de planalto. Pois lembrando, o Brasil tem um relevo de formação muito antiga e desgastada, apresentando a predominância de planaltos de baixa e média altitude, com exceção de alguns pontos do sudeste, da região sudeste e do extremo norte. E por isso caracterizando o predomínio de rios de planalto. Além disso, há o predomínio de foz em estuário, justamente por todos aqueles fatores que vimos anteriormente. E também do regime pluvial, ou seja, os rios aqui no Brasil são majoritariamente abastecidos pela chuva. Dando prosseguimento à hidrografia brasileira, é de suma importância que a gente identifique e reconheça as principais bacias hidrográficas do Brasil, que são a Bacia do Tocantins-Araguaia, Bacia Amazônica, a Bacia do São Francisco, que contém a polêmica e célebre questão da transposição do Rio São Francisco, a Bacia do Paraná, que contém a maior usina hidrelétrica em termos de geração de energia do mundo, a Bacia do Paraguai, a Bacia do Uruguai e Bacia do Atlântico. Para melhor visualização das bacias hidrográficas do Brasil, eu trouxe esse mapa onde a gente pode observar e identificar através das legendas quais são as bacias. Enfim, quero agradecer a todas e todos novamente pelos ouvidos, pela atenção.
Peço que se cuidem bem, evitem aglomerações, por favor. A pandemia ainda está aí, o vírus ainda está aí, e logo mais a gente vai se encontrar, tudo bem? Enfim, um grande abraço, fiquem bem.